Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala de aula virtual. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira e aqui nesse cantinho nós estudamos Bíblia, estudamos as leis de Deus, interpretamos textos e buscamos aplicá-los na nossa vida diária, para que possamos ter uma vida mais plena e para que as bênçãos de Deus que Ele quer derramar sobre nós e sobre nossa família venha em toda a sua plenitude. No entanto, nós precisamos ter uma vida de santificação, uma vida de ausência de pecado. Não que nós não pecamos todos os dias, nós pecamos involuntariamente, não é verdade? Mas nós precisamos evitar atitudes que nós temos plena consciência que naquele momento estamos pecando contra Deus e contra a sua palavra. Hoje eu quero ler um texto aqui do Evangelho de João, do capítulo 14, do verso 27 ao verso 31, onde Jesus vai falar da paz que existe nele, tá? Qual é o conceito da paz segundo a explicação de Jesus, certo? Então ele disse aqui, ó: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Ele orientando aqui, pessoal. Quais são os princípios que nós temos aqui? Qual é o conceito de paz? O fato de termos em nós a paz de Jesus não quer dizer que vai haver uma exclusão dos problemas que o mundo vai trazer para nós. Nós vamos passar por problemas, por intempéries, por perdas, por enfermidades, por luto, certo? Nós estamos vivendo no mundo. E a Bíblia fala, Jesus falou assim, o mundo jaz no maligno. O mundo está adormecido no maligno, certo? O mundo está dormindo, não está se despertando. É isso que ele estava falando, tá? Então, nós já estamos sujeitos a todas as intempéries que há no mundo por conta que Satanás foi solto para agir no mundo. E a atuação de Satanás é para testar o nosso livre-arbítrio. Essa que é a verdade. Para nos testar se nós vamos nos manter fiéis à lei, aos princípios e à pessoa de Yeshua. É por isso que ele age no mundo, certo? Por que ele ataca? Quem ele ataca? Ele ataca aqueles que servem a Jesus, não é? Porque aqueles que já são dele, não tem ataque, ele já destruiu, né? Apesar que Jesus não tem prazer na destruição de ninguém. Jesus, inclusive, veio para resgatar as pessoas da mão dele, da mão de Satanás, certo? No entanto, aqueles que já possuem esse entendimento, aqueles que já possuem esse Deus, aqueles que já seguem as leis desse Deus, que já vivem de acordo com o governo de Deus, esses então, ele busca destruir mais ainda. Como Jesus falou, ele está ao nosso derredor como um leão rugindo, prontos para nos tragar. Ele fica a todo momento tentando nos desviar do caminho correto, que é a pessoa de Jesus. Então ele falou assim: eu vou deixar a minha paz, porque mesmo que você viva muitas perseguições, muitos problemas, essa paz que ele está falando aqui é uma força que vem de Jesus dentro de nós, é uma força, uma unção que vem da parte dele, que nos capacita, que nos habilita a prosseguirmos no mundo até a vinda dele. Ele disse assim: essa paz que o mundo não conhece, não entende, tá? Que paz é essa? Nossa força. Por isso que tem pessoas que passam tantas coisas e às vezes os amigos perguntam assim: como é que você suportou isso tudo? Eu suportei porque aquele que habita em mim é o que me dá força para suportar as intempéries que ainda existem no mundo até que ele venha. Então, a paz de Jesus é a confiança que nós temos que ter nele, que ele controla todas as coisas, que ele cuida de todas as coisas.
Ele fala assim, não é a paz que o mundo dá, essa paz mentirosa. Ai, porque o dia que eu ficar muito rico eu vou ter paz. Ai, o dia que aquela pessoa morrer eu vou ter paz. Ai, o dia que isso acontecer então eu vou ter paz. Não, não é assim. Ele falou, a paz que o mundo quer te dar, ela é ilusória. Porque nós temos aqui na mídia quantas pessoas multimilionárias, bilhardárias e infelizes, chorando, doentes, não é? Sem salvação. Quantas pessoas aí vivendo no luxo e na riqueza? Mas se você perguntar, se Jesus te chamar hoje, você tem certeza da sua salvação? O que será que ele responderia? Então, essa paz que ele está falando, ela excede todo o entendimento. Ela parece loucura, não é? Loucura para o mundo, como Jesus falou, como Paulo falou, né? Aí ele falou assim: você ouviu o que eu disse? Se vocês entendessem o que é a minha paz, se vocês entendessem que eu vou voltar para o Pai e depois eu volto para vocês, se vocês entendessem isso, ele falou assim: grande seria a alegria de vocês. Mas hoje no mundo, principalmente, né, os cristãos, nós estamos vendo eles perderem o sentido do que significa ter a paz de Jesus. Aquela confiança de saber, não é? Que no meio da tempestade, ele aparece e nos coloca debaixo do seu talite, nos cobre com o seu talite, nos protege, e a tempestade está passando ao nosso redor, mas nós estamos protegidos debaixo do manto de Jesus, que é o nosso Pai, certo? E ele falou o que aqui? Eu já por um tempo não ficarei convosco fisicamente. Ele teve que partir, não é? Porque ele não era deste mundo, ele teve que partir. Mas o Espírito de Deus ficou para nós, que revela todas as coisas para Jesus, Jesus age. Entende? Então ele fala aqui, ó, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe do mundo é o Satanás. E ele falou aqui, ó, ele nada tem em mim. Então, tomem muito cuidado com as heresias que vocês estão vendo por aí, de igrejas hereges, baseadas no conceito de que seguem as escrituras. Mentira. Baseadas no conceito de que Jesus é amor e tudo que eles fazem é por causa do amor. Mentira, heresia, apostasia. Apostasia, ausência da revelação de Deus, certo? Porque existem princípios muito estabelecidos e muito claros na palavra de Deus, os quais nós, aqueles que amam a Deus e que decidem segui-lo, devem se atentar. Nada do que é ensinado que fere os princípios da palavra de Deus provém de Deus. Por isso ele falou assim, ó, vem o príncipe deste mundo, o enganador, o filho da iniquidade. O que é a iniquidade? A ausência da lei de Deus, ok? Então existem hoje igrejas hereges, não é? Eu não posso dizer que são igrejas cristãs, na verdade, elas se autodenominam, mas são hereges, por quê? São apóstatas, porque se desviaram, tá, do ensinamento e da verdade do evangelho, dizendo que não, eu posso fazer isso, querendo buscar passagens bíblicas para justificar o pecado e a iniquidade. Então ele falou assim, isso, eles não estão em mim. O que está em Jesus é a palavra do Pai. São os princípios do Pai, porque ele falou aqui, ó, para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai, tá? E que tudo que eu faço como o meu Pai me mandou, ok? Então, tudo que se Jesus fez tudo que o Pai mandou, quem dirá nós? Se ele cumpriu as leis do Pai, quem dirá nós? Então, qual é a atenção que você tem que ter? O que você está ouvindo? O que você está vendo? Tem fundamento na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é toda autoridade. Recebeu uma profecia? Ela tem fundamentação na palavra de Deus? Tem, então, amém. Não tem, então, muito obrigado, não é? E sigamos o nosso caminho. O ensino que está sendo dado tem fundamentação na palavra de Deus? Tem, então, amém. Porque Paulo, o que Paulo falou? Retém o que é bom, aquilo que não servir, deixa de lado. Porque o que acontece? Muitas pessoas estão aparecendo, não é? Muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, ensinando heresias para a igreja, ensinando pecado para a igreja, ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. Então, se você não quer errar, se você não quer errar no seu caminho, não é? O que é o pecado? O pecado, a função do pecado é nos tirar do caminho certo, não é verdade? O que é conversão? Voltar para o caminho certo. E nós conseguimos enxergar qual é o caminho
quando nós estudamos a palavra de Deus e ouvimos o que Jesus tem para nos ensinar. Shalom para você, que o Espírito de Deus lhe abençoe nesta manhã, que Jesus traga cura nas suas asas para sua casa e para sua família, que você seja muito abençoado e que os seus pés sejam guardados, como o salmista disse, né? A sua palavra é luz, é lâmpada para o meu caminho, certo? Que a palavra de Deus seja uma lâmpada, seja uma luz no seu caminho e que os anjos de Deus venham e te protejam para que os seus pés não pequem contra Deus. Shalom Adonai, até o nosso próximo vídeo.